Pastor Ismael, eu quero falar com o senhor sobre um assunto agora que é muito importante para os nossos dias. Eu tenho estado muito preocupado, porque eu fui um que durante muito tempo vivia nessa conversa, nesse diálogo, de que a política não tem nada a ver com a igreja e que a igreja não deve participar e que a igreja não deveria se envolver. A maturidade vai chegando, nós vamos crescendo e vamos vendo as circunstâncias e nós vamos começando a aprender que o texto que eu li inicial, que diz que a igreja ela é a coluna da verdade, é ela que traz sustentação para todo esse mundo ficar de pé, essa é uma realidade, ela precisa ter uma voz, ela precisa se manifestar, ela precisa existir. E existem coisas que a gente não vai conseguir vencer só na oração, só no jejum, porque existem coisas que são regras, que são leis, são determinações. Nós vemos aí na pandemia aí que teve cidades aí que não pôde abrir igreja de jeito nenhum. Eu conversava com um pastor, amigo meu, pastor Luiz Antônio, lá de Aracaju, e ele me falava quase 100 dias a igreja fechada, sem direito a fazer culto com quantidade nenhuma, por um exemplo, por causa de prefeitos, por causa de governadores que implicam com o reino, com o evangelho, fazem leis e a igreja tem que estar amordaçada. Eu quero que você compartilhe com a gente um pouquinho sobre essa importância, né, da igreja e a política, a igreja e o projeto de cidadania. Por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem um projeto dela de cidadania em todo o território nacional, né? E Feira faz parte disso. O senhor faz parte desse projeto. O senhor é o nosso projeto de cidadania para essa cidade, né? Eu me lembro agora, não sei se o senhor vai lembrar disso, mas recentemente na Câmara de Vereadores em Feira de Santana, nós, os evangélicos, perdemos um projeto. Qual era esse projeto? Não era um projeto que proibia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não, não era esse. Esse aí eles já ganharam lá. O projeto que a igreja perdeu é que quando houvesse casamento coletivo e fosse numa igreja evangélica, que aqueles que quisessem casar com pessoas do mesmo sexo escolhessem um outro lugar e respeitassem os princípios bíblicos do projeto por falta de apoio, né? Então, qual a importância disso, meu pastor? Fala com a gente um pouquinho sobre isso. O senhor fez um excelente resumo a respeito da questão de cidadania, da questão política. O senhor foi preciso. O que eu falo, pastor Milson, a Bíblia diz assim, ó, Deus diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Do que a Bíblia está falando especificamente aqui? De governo. Aqui não está falando de salvação, aqui não está falando de cura, aqui não está falando de libertação, aqui está falando de governo, um aspecto político. E a gente entende que é importante, pastor, porque volta e meia o diabo se levanta através das leis, porque o diabo viu que com os demônios ele não consegue destruir a igreja, do nada. Então ele está tentando uma estratégia de fazer leis para proibir, para dificultar o crescimento do evangelho. A gente sabe que tem países, pastor, que seria proibido a gente estar falando aqui de Deus, de Jesus, como estamos falando aqui agora no Brasil. Verdade. Tem país que é proibido. O senhor sabe disso, a Igreja Quadrangular tem missionários em vários países do mundo, e os missionários entram lá como enfermeiros, como médicos, como psicólogos, porque não pode entrar com visto de pastor, porque é proibido. É proibido. E os missionários pregam a palavra de Deus clandestinamente, sob risco de morte até, de prisão. Não é? Por quê? Porque alguém fez uma lei e disse aqui é proibido falar de Deus, aqui não existe Jesus. A China está perseguindo os cristãos. A China quer que se tire as Bíblias dentro de casa e se coloque as imagens dos líderes dos seus partidos que se adorem como se fosse o Deus deles. A Bolívia fez um projeto de lei para impedir a evangelização. A gente vê agora, tratando aqui do Brasil, só em Brasília, pastor Milson, mais de 150 projetos de leis para tentar destruir a igreja, a família, perseguir os cristãos. Vou falar aqui umas 3 ou 4 leis. Por exemplo, existe uma lei em Brasília, e eu vi um vídeo
eu vi um vídeo, um pastor dizendo bem assim, a gente ora para Deus abençoar as crianças, deixar ir vir as minhas criancinhas, mas a gente vota em político que é a favor da ideologia de gênero, que vai ensinar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, que não existe menina, que não existe menino, que tanto faz, ele escolhe o que ele quer ser, tanto faz ele usar calcinha, tanto faz ele usar cueca, tanto faz o menino usar batom ou não, é uma questão de opção. E a gente ora para Deus abençoar as crianças. A gente ora, pastor Milson, para que Deus liberte os viciados. Fazemos campanha à igreja contra vícios, mas a gente vota em pessoas que muitas vezes estão trabalhando para que seja liberada a venda de drogas em todo o território nacional, cocaína, maconha, crack. Inclusive já tem até a marcha da maconha, pastor. Isso é escancarado, é aberto, não é para escondido não, é coisa aberta. A gente ora para Deus abençoar as famílias e muitas vezes damos a nossa unção, que é o nosso voto, para uma pessoa que quer fazer leis contra a família. Recentemente tem um projeto lá em Brasília, pastor, liberando o incesto, ou seja, sexo entre mãe e o seu filho. Liberando sexo entre o pai e a sua filha. Sexo entre irmãos, uma coisa liberada, para se tornar uma prática liberada. Isso está em discussão. Para não ser um crime, né? Para não ser um crime. Como normal. Eles querem descriminalizar isso. Descriminalizar. Já se fala também, pastor, em diminuir a idade para liberar sexo. E cada vez mais está liberando a idade de sexo. Eles querem a legalização da pedofilia, sexo com crianças. Isso é muito sério. Nessa votação que o senhor falou aí muito bem, aqui em Feira, não é longe não, aqui em Feira, às vezes faltou voto, porque chega nessa hora, pastor, eles vão nas nossas igrejas, eles vão nos procurar, né? Eles vão atrás de nós, aí eles se ajoelham no altar, e eles choram na igreja, mas saem da igreja, pastor, e muitos vão para terreiro de candomblé. Estou sentindo o que o senhor está querendo falar. Me permite uma parte, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, algumas pessoas da igreja dizem assim, não, eu não concordo com a política, então eu nem vou votar, né, no representante da igreja e tal. Só que quando você não vota no representante da igreja, você vai ser governado por aquele que não representa a igreja. Ah, pastor, mas se alguém da igreja que ia representar falhar também, errar também, aí agora é problema dele com Deus. Mas a nossa consciência entendeu que precisávamos de alguém que temesse a Deus, que respeitasse os princípios. Eu fiquei muito preocupado, porque algum tempo atrás, a prefeitura me procurou umas 2 vezes para eu ceder o templo para um casamento coletivo. Agora, imagina você, quando foi agora recentemente, não conseguiu aprovar apenas que as pessoas que desejassem casar, né, com pessoas do mesmo sexo, casassem num espaço de eventos, alugasse o espaço, isso, mas não obrigasse a igreja a receber. Aí eu me coloquei no lugar. Imagine, eu não posso receber um casamento coletivo porque alguém lá na Câmara de Vereadores não defendeu a ideia de que as igrejas não são obrigadas. Desculpe, as igrejas não são obrigadas a compactuar com isso. Então, meu pastor Ismael, eu quero dizer para todos que estão conosco aqui na nossa live hoje, que eu tenho orado e eu creio de todo o meu coração que precisa ter santo na casa de César. Precisa ter. É a Bíblia que diz. E eu quero compartilhar contigo, meu amigo, meu pastor, meu secretário regional e meu projeto de cidadania, projeto de cidadania da Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha a expressão, santo na casa de César. Tem que chegar lá para fazer a diferença. Tem que chegar lá para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem que chegar lá para ser santificar lá. Através de quê? De atitudes, de leis, de posicionamentos. Deixa claro que o reino de Deus tem um santo lá dentro. E eu quero aqui externar para você o meu apoio como conselheiro, o meu apoio como pastor, como amigo, como irmão, a minha oração, mas o meu empenho e meu trabalho. Porque eu preciso defender o reino de Deus. O reino de Deus. Quando eu olho para você, eu até brinco contigo, não me leve a mal, que eu não gosto do seu topete. Mas você é o meu representante. Então, não é porque eu não gosto do teu cabelo que eu tenho que destruir um projeto, um plano que Deus tem através de você para a igreja, para o reino de Deus. Por quê, meu pastor?
o que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo, ou tem quem defenda, ou tem quem seja a voz da igreja, quem represente ela, ou então vai ficar difícil. Mas Deus está abrindo o entendimento do povo e da igreja, e eu quero que você conte comigo, eu quero que você conte com a igreja, com a minha família. Eu acredito no projeto de Deus, tá? De Deus para a Igreja do Evangelho Quadrangular, para a cidade de Feira de Santana, e você é o nosso projeto de cidadania. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, Eu lhe agradeço, lhe agradeço. Agradeço pelas suas palavras. Eu sei que o tempo está terminando aí, eu vou deixar o senhor falar. Só está faltando acho que 2 minutinhos para terminar a live. Espera aí, faz um favor para mim. Ora por Ah, nós aí, amém. rapidinho. Você ora 1 minuto e eu oro outro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa live, princípios de uma vida cristã. Tratamos de temas, meu Deus, que supera o espaço do tempo. Muito obrigado pelo pastor Romilson, pastora Cátia, a Igreja da Calândia, as congregações, que nos abençoe em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a tua igreja na cidade de Feira, abençoe o pastor Ismael, a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe o projeto de cidadania. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer a igreja para que ela tenha uma voz forte, para que ela tenha representantes fortes. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar todo principado, potestade, dominador, usando